Quero começar por este assunto, deixando os principais para depois. Você já mencionou esse assunto nas redes sociais, o colapso espiritual da humanidade? Como definir esse conceito? A que se deve? Bem, na Cabala existe um conceito chamado Tikkun Olam. Tikkun significa retificação, Olam significa o mundo, ou seja, a retificação do mundo. Quando a alma se encarna neste mundo, no corpo físico, ela perde completamente a memória de sua verdadeira natureza. Ao fazer isso, ela começa a ser dominada pelas paixões do corpo, pela ignorância e então começa a cometer curtos-circuitos e a agir de forma desajeitada. Vamos dizer porque ela não tem o conhecimento, e isso gera ainda mais coisas para serem retificadas, além das anteriores que ela já tinha para se ver reencarnada. Então, são dois processos. Existe um processo individual, que é o processo de retificação individual, que se chama Tikkun, que significa retificação, e depois existe o Tikkun Olam, que é o processo de retificação coletiva, que é a soma de todas as almas se retificando neste mundo. Colapso espiritual. Por quê? Porque estamos em um momento e aí 2020 foi essencial para esse grande colapso, que considero um colapso espiritual, no qual as forças do mal que desempenham, como já vimos, um papel fundamental no nosso treinamento como alma, acertaram em cheio, absolutamente, para, digamos, fazer cair muitas, não ia dizer todas, mas muitas camadas do ego, embora ele seja necessário para viver aqui, são desnecessárias, de estruturas rígidas, de formas de ver a vida muito rígidas, e nos convidou a ver a realidade de uma maneira muito diferente, muitos de nós, entre os quais me incluo, independentemente de podermos ver o que estava realmente acontecendo ou não. O que é certo é que passamos por uma transformação tremenda a nível espiritual, porque sofremos um colapso a nível espiritual. Porque essas estruturas sociais, econômicas, de crenças, de manipulação psicológica, de estruturas psicológicas, caíram diante dos nossos olhos, nos outros e muitas vezes em nós mesmos também. De tal maneira que foi um ponto de inflexão importantíssimo, que nos permite nos reconstruir como seres humanos a partir de uma perspectiva muito mais interessante. Então, o colapso espiritual da humanidade é muito importante porque te permite se reconstruir a nível individual como ser humano. Na Cabala, chamamos de Adam, mas Adam não significa o primeiro homem Adão, e sim tem outro significado na Cabala. Na Cabala, Adam representa o mais alto grau de consciência que um ser humano pode alcançar. Ou seja, como o topo do potencial ao qual você pode aspirar em nível de consciência. Claro, chegar a esse nível de consciência necessariamente passa por uma destruição, um colapso. No tarô, isso é simbolizado pela carta das torres, que representa a destruição quando caem. Aqui foram destruídas e continuam sendo destruídas muitas crenças, viu? Fortalezas internas que pensávamos ser sólidas, mas estavam sobre pés de barro. As forças do mal nos mostram isso, e precisamos ser inteligentes para nos adaptar e reconstruir internamente, com pilares bem mais sólidos. Ninguém esperava eventos como os de 2020, mesmo sabendo que podem acontecer. Tudo isso fará com que, no final, em vez de mais fracos, fiquemos muito mais fortes. E que tenhamos muito mais profundidade na análise que podemos fazer dos eventos que acontecem em nossa vida, que são verdadeiros desafios todos os dias. Desafios com o parceiro, com os amigos, com os pais, com os filhos. Se formos mais fortes, enfrentaremos isso de forma mais sólida. De modo que, encerrando a resposta, eu diria que o colapso espiritual da humanidade é um fato, mas que a partir dele se passa a um nível de consciência muito maior e muito mais potente, que faz com que tenhamos pilares espirituais muito mais sólidos. Entendi, Raul. Então, resumindo, essa é a ideia que você me passou, certo? Se talvez eu não interpretei bem alguma coisa ou não entendi direito alguma coisa, você quer dizer que esse colapso espiritual, em grande parte, tem uma origem mais massiva ou que afetou mais o macroambiente em 2020? Porque muitas estruturas que antigamente eram usadas, ou historicamente sempre foram usadas para submeter a população, para mantê-la enganada, para mantê-la dentro de um curral, caíram para aqueles que estavam abertos a enxergar isso. Exatamente. É interessante que, no fim, o medo seja a principal ferramenta de manipulação psicológica. E sempre foi assim e sempre será.
Mas o curioso nesse caso é que, digamos, as pessoas, o número, um grande número de pessoas que estavam percebendo que isso não fazia sentido. Bem, essas pessoas que percebiam realmente estavam muito surpresas e também desmoronaram. Acima de tudo, essas pessoas desmoronaram espiritualmente, diante da incredulidade do que estavam vendo, de como o restante das pessoas reagia. Não sei se isso me leva a tudo. Totalmente. Eu sou uma dessas pessoas e eu sou outra. Eu desmoronei. Sim, eu também. Eu desmoronei ali. Ali eu percebi que neste mundo estamos jogando um jogo muito mais sombrio do que as pessoas podem sequer imaginar. Mas falando de 2020, eu não tinha isso pronto, mas surgiu como Raul Duran, especialista em cabala, relaciona os eventos que aconteceram naquele ano com questões espirituais. Tem uma relação direta, porque na Cabala existe um conceito que é o conceito de Mashiach, Messias. Mashiach em hebraico. Já no podcast anterior expliquei que você pode. Uma das ferramentas cabalísticas é permutar letras dentro de uma palavra para dar saltos de consciência, porque a palavra adquire um novo significado. Mashiach pode ser lido permutando as letras, como Yeshmoaj em hebraico, a cérebro, a compreensão. Isso é Mashiach, ou seja, você compreendeu, percebeu algo muito poderoso que te levou a outro nível de consciência. O que é necessário para chegar ao nível Mashiach ou Messias, seu próprio Messias interior? Pois você precisa de um equivalente, mas do lado negativo. E curiosamente, agora vamos aplicar um mecanismo cabalístico que é a gematria. O valor numérico da palavra Mashiach é 358. Na numeração da palavra. Nahash é outra palavra que significa serpente, a mesma do paraíso mencionada no Gênesis. O lado mal, o Sitra, hará o outro lado, o lado perverso, tem a mesma gematria. Quer dizer que um e outro se precisam, porque o Nahash, que é o cérebro reptiliano em nós, que dirige a sobrevivência e que está implantado ali pela força do mal, apertar um botão para provocar medo. Ele tem a motivação, a obrigação e o objetivo de fazer isso. Para quê? Para despertar seu Mashiach interior, que te faça mais forte, que te faça mais resistente, que te faça mais resiliente, que te faça então espiritualmente muito mais elevado. E aí conectamos com o conceito de Adam. Quando chegar um momento em que você não precise se conseguir lidar com confrontos difíceis da vida, você estará atingindo um novo nível, Adam. Ou seja, não é necessário passar por sofrimento ou por dificuldades severas na vida para crescer espiritualmente. É óbvio que na maioria dos casos é assim. Por quê? Porque vivemos em um carnaval constante, o carnaval não para, as distrações são muitas. E como vivemos em um carnaval constante e as distrações são muitas, nós não paramos para revisar nosso próprio processo interno de crescimento de consciência. Quando fazemos isso, só acontece porque recebemos um grande choque. E essa revisão também não pense que dura muito tempo, porque logo como no carnaval vem outra coisa. Isso te chama a atenção? E temos que ter força espiritual suficiente para não cair na distração do carnaval. Se o carnaval está muito bom, o carnaval está aí. Nós temos que ser capazes de ver as máscaras e quem está por trás dessas máscaras. Inclusive, temos que ser capazes de ver nossa própria máscara, nosso personagem, nossa essência. Quão distante está a máscara da essência? Que muitas vezes é grande. E quando é grande? Então temos que promover uma aproximação para poder chegar a um equilíbrio. Temos que caminhar em direção à nossa essência. Esse é o colapso espiritual da humanidade ao qual já me referi, e o processo de retificação. Precisamos da máscara e do ego. Mas ele precisa estar muito próximo da essência, e esse é o nosso trabalho neste mundo.